Ei, gente. Ei, galera. Pois é, menina. Tô aqui planejando de ir pra roça todos os dias. Planejando ir pra roça, planejando ir pra roça. Pra acabar de limpar, mexer lá, né? Mas olha, o tempo não está ajudando, gente. O tempo tá todos os dias. Chove um pouquinho. Oi, galera! Meu nome é Cleide Alves, do canal Sítio Recanto da Natureza. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou contar um pouquinho por que esses dias eu não tenho colocado vídeo no canal. Então, meninas e meninos, né? Que assistem aí o meu canal. Eu, semana passada, esses dias aí pra trás, eu não ando muito legal não, sabe, gente? Todo mundo sabe aí como que é a minha saúde, né? Eu falo que a minha saúde sempre foi uma saúde perfeita. Eu, sim, fisicamente eu não tenho nada, sabe? Não tenho pressão alta, não tenho pressão baixa, não sinto dor aqui, não sinto dor ali, nada. A única coisa que eu senti uma dorzinha era no joelho, mas eu fiz um tratamento, né, com cúrcuma. E esse tratamento, eu tinha uma inflamação horrorosa no joelho, gente, que eu não conseguia nem andar direito. E eu moro no quarto andar, vocês imaginam, eu subindo escada, porque eu não tenho elevador aqui no meu prédio. Então, assim, era horrível. Mas eu fiz esse tratamento e se alguém quiser ir a receitinha aí, só ir lá comentar lá. Eu quero que eu mando pra vocês, tá, gente? Então, galera, eu fiz o tratamento e sarou. Fui curada, tá? Curada do meu joelho, não preciso mais nada. Então, o problema que eu sinto é o quê? Depressão e ansiedade. E eu faço o tratamento. Todo mundo sabe disso aí, que tá cansado aí de ouvir eu falar sobre isso. Mas eu falo para todo mundo que eu não aceito essa doença de depressão e de ansiedade. Eu não aceito, não aceito, sabe? Eu sempre fui saudável, por que agora eu vou ficar com esse negócio? Mas a gente não quer, mas às vezes acontece, né? E esses dias atrás eu tava meio assim, né? Meio deprê, não tava muito animada em fazer vídeo, um pouco desanimada, mal indo trabalhar, porque eu preciso, né? E também o Roger também não tava muito bem comigo. A gente ficou praticamente uma semana sem se falar. Uma semana. Eu falei, você não quer falar comigo, não? Então eu também não vou falar. Fazia o almoço, chamava, o almoço tá pronto. Fazia o café, chamava, dava o café tá pronto. Eu falei, não vou ficar insistindo, porque é uma ignorância só, né, gente? Você sabe quando ele tá de mau humor, você sabe muito bem, já falei pra vocês como é que é. Então eu deixei pra lá, eu também não tava muito bem. E eu falo pra ele, se eu não tô bem, se eu não tô querendo conversar, é porque eu não estou bem, né? Não tô querendo papo, a gente quer ficar na da gente. Quando a pessoa tá assim, vou falar um pouco atacada, a gente quer ficar na da gente, né? Então, assim, e por isso que eu não fiz vídeo. E falando um pouquinho agora, gente, sobre a minha ida lá no sítio. A última vez que eu fui, não consegui fazer muita coisa, não consegui fazer nem vídeo pro canal, por quê? Porque eu fui pra lá sozinha, né? E eu fiz só alguns videozinhos, postei, fiz uns shortzinhos, postei, mas assim, vídeo longo não consegui fazer. Por quê? A gente estava tirando algumas árvorezinhas que cresceu. Tinha muita árvore, gente. Tinha muita árvorezinha. Parece que as árvorezinhas elas vai pipocando assim, ó. Pum, 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 uma atrás da outra. Então, assim, do lado da minha casa, então não posso deixar, porque se uma árvore daquela cresce, ela fica muito alta e muito grossa. Eu vou mostrar para vocês uma árvore que tem lá o dia que eu for, pra vocês verem a grossura que está a árvore, mas essa eu não vou cortar, não. Eu deixei ela, achei ela até bonita, então eu deixei ela. Deixei mais, né? Deixei uma porção de árvores nativas lá, aquelas fininhas, não tem? As fininhas, redondinhas, aí aquelas eu tô tirando. Dá até fazer umas lenhazinhas lá. E eu tô juntando. E também alguns eucaliptos que cresceram perto da minha casinha. Gente, teve um eucalipto lá que cresceu tanto que parece que eu falei assim, gente, acho que colocaram fermento no pé do eucalipto, que não tem condição não, gente. Eu fiquei um mês sem ir lá, quando eu voltei, o eucalipto tava enorme. E aí, teve que cortar aquele eucalipto. E nem pra mim lembrar de filmar. O desespero é tanto, gente, porque ele estava no rumo assim da minha casinha, logo na entrada. Eu vou fazer um videozinho chegando lá da árvore, faço também o videozinho e conto para vocês desse eucalipto.
Então ele cresceu muito e estava muito grosso. Não dava para eu tirar. Aí o cara que foi lá cortar algumas árvorezinhas, levou a motosserra, ele fez o quê? Ele foi e cortou. E na hora de cortar, como é meio assim, tava aqui, que é onde que eu chego com o carro e entro no meu terreno, né? E aí a árvore tava aqui. Então, se cortasse, ele ia cair para cá e ia cair no rumo da minha casinha. Eu falei, minha casinha já tá ruinzinha, tadinha. E se cair em cima, aí pronto, aí eu vou ter que fazer uma casa nova, né, gente? Porque não dá nem vai dar nem para reformar. Porque tava grande demais o eucalipto. Aí eu tive que ajudar. Ele pegou a madeira, tipo assim, né? E ele encostou e mandou eu segurar. Aí pensa, gente, a velhinha aqui, né, gente? Segurando. Aí ele começou a cortar do lado oposto, né, que eu estava. Aí ele falou assim, ó, eu vou cortar, só firma. Na hora que tiver bom de empurrar, eu vou. Menino, vocês não têm noção, galerinha. O medo. E eu lembrei lá de filmar, gente. Tem coisas que... Ainda mais que eu tava sozinha. Tem coisas que a gente não consegue não lembrar. Porque, assim... Se eu tivesse com a Paula ou tivesse com as outras meninas junto comigo, até que eu ia, né? Que eu gosto de ficar sempre com a câmera na mão. Mas não dava, gente. Eu esqueci de filmar o negócio. Vocês tinham que ter visto. O desespero que eu fiquei daquele negócio cair. Aí estava, do meu lado que eu estava ali segurando, estava a minha casinha atrás de mim. E do ladinho do eucalipto estava o galpão. Um galpão que eu tenho lá na entrada. Não sei se vocês já viram aí. Quem não viu, assiste os outros vídeos aí que tem no canal que vocês vão ver. Tem um galpão logo na entrada. E eu falei, pronto, se cair pro lado, vai destruir o galpão. Se cair pro meu lado, vai destruir a casinha. E ele, então, tinha que cair pro lado da estrada. Ô, gente, vocês não têm noção. Que sufoco que eu passei. Que sufoco. Mas também culpa minha, né, gente? Eu não tinha que ter deixado aquele eucalipto ali. Cresceu dois. Um eu tirei, o outro eu deixei. Falei, depois eu tiro esse. Mas eu não achei que o bicho ia crescer tanto daquele jeito, rapidinho, não. Aí, conclusão da situação. Ele cortou. Quando ele começou a querer virar, né, que ele, né, vai virando assim, ele fez com as duas mãos. As pessoas que trabalham na roça já tá ligado, né, nas paradas. Ele pegou e empurrou, gente, no galpão na estrada. Vocês terem ideia, caiu chegando quase o barranco. Então, quer dizer, se cai pro lado de cá, da casinha, destruir a casinha. Se cai pro lado do meu galpão, meu galpão vai ter que ser desmanchado. Eu vou desmanchar aquele galpão, porque também já não tá muito bem, né, das pernas. Mas os eucaliptos que tem ali, né, tanto do telhado como, né, ali sustentando o telhado, aqueles eucaliptos, são eucalipto tratado, que tá lá há anos. E outra coisa, tem umas madeiras, não sei que madeira é aquela não, gente, mas é uma madeira muito boa. Então, assim, na parte da frente. E eu quero aproveitar aquela madeira e aproveitar também o telhado, né, gente? Porque do outro lado tem o outro galpão menorzinho, que é onde eu quero fazer a cozinha, né? Então, aquele lado tá com a telha quebrada. Então, eu vou aproveitar aquelas telhas para fazer aquele lado e aproveitar as telhas para fazer um galinheiro, para fazer a varandinha, né? Que depois eu vou pintar elas de vermelhinho, né? Para ficar igualzinho. Que eu vou colocar. Eu vou aproveitar, gente. Eu não vou ficar gastando dinheiro que eu não tenho, né? Não tenho. Então, assim, eu vou aproveitar tudo que eu tenho lá na roça. Tudo que eu puder aproveitar lá da roça para eu fazer, eu vou aproveitar. Então, assim, eu tenho muita coisa. Eu tenho pia, lago, eu já falei para vocês. Tenho vidro, tenho porta de vidro, tem um monte de coisa para fazer lá. A minha cozinha rústica, né? O meu banheiro. O meu banheiro já tem tudo também, gente. Tem tudo para mim arrumar lá. Então, eu vou comprar o quê para fazer o banheiro? Eu vou ter que comprar um cimento, né? Que é necessário. A areia que tem lá é pouco, vou ter que comprar uma areia. Vou aproveitar, vou comprar uma brita também, né? E alguns ferragens, né? Que for necessário para fazer alguma coisa, né? Então, é isso aí que eu vou comprar. Então, mas aí eu tenho que ver o que vai ser necessário. Por quê? Porque no vídeo aí anterior eu tinha falado sobre a minha copa, que apodreceu o assoalho. Então, assim, eu tenho até medo de pisar, né? A gente tá uma partezinha que tá, onde que tá uma goteirazinha,
fica merejando. Quando chove, aí fica merejando. Então a telha tá quebrada, ele vai ter que consertar primeiro aquela telha e trocar o assoalho. Aí trocando o assoalho vai ficar belezinha, uma gracinha, né? Que eu vou pintar ela por dentro. Vou esperar só trocar ali o assoalho para me dar uma geralzinha nela por dentro. E aí ele vai fazer o banheiro, né? Ele faz o banheiro, reforma o banheiro lá para mim, faz a fossa, né? Que eu quero fazer. E aí depois eu vou pra cozinha, que eu já falei, gente, eu queria muito poder fazer tudo de vez. Pensa, se eu tivesse din-din para fazer tudo de vez, subir a cozinha, fazer a área rústica lá fora, né, com fogão de lenha que eu quero. Não tenho, gente, não tenho. Não tenho. E eu preciso que esse canal meu cresça, gente. Cresça para eu conseguir fazer mais coisa ali. Porque eu tenho projetos e tenho sonhos, né? Então, assim, quando você sonha que você tem um projeto, Deus ele te ajuda. Mas a gente precisa também, né, das pessoas, né? Igual eu tenho aí vocês que são meus inscritos. Eu preciso que vocês assistam, né, os meus vídeos, porque eu já tenho mais de 1.000 pessoas, né? Tô com 1.050 e poucos já inscritos no canal, mas eu preciso, gente, de horas. Então eu preciso de 2.000 horas ainda para eu conseguir monetizar o meu canal. Porque se meu canal for monetizado, gente, a cada 100 dólares aí é 500 e poucos reais que você ganha, né? Em din-din. Então, assim, já ia me ajudar muito, porque esse dinheiro, o projeto de eu ganhar o dinheiro no YouTube é para mexer no meu sítiozinho lá, na minha casinha, nas reformas que eu precisar de fazer, cuidar das minhas galinhas, dos meus patos, dos meus marrecos, dos meus cachorros, né, dos meus gatos, tudo que eu mais gosto, né, gente, dos animaizinhos. Então, assim, para isso eu preciso de que o meu canal seja, né, monetizado. Porque o dinheiro que eu ganho, gente, trabalhando ali com a minha amiga Viviane, né, que eu agradeço muito a ela, né, por isso, mas não é aquelas coisas, né, quando você tem o seu espaço, né, que você trabalha o dia todo e, assim, é ainda pouco, né, às vezes eu até preciso de gastar com alguma coisa, igual esses dias mesmo ter comprado alguma coisa, né, para mim fortalecer lá na área da estética, né, para mim ver se melhora mais um pouquinho. Então, assim, eu tô aí batalhando, sabe, gente? Tô correndo atrás. E eu não posso ficar o dia todo. E aquilo que eu falei para vocês, o dia que eu não estou bem, eu às vezes não vou pro salão, porque como é que você vai trabalhar, né, se não tá bem? Então, assim, não dá nem para mim dirigir, porque eu falo que tem dia que eu acordo que a minha cabeça, ela parece que tá oca. Às vezes você olha por nada e fica ali, né? Então, eu acho melhor nem eu ir, né? Porque já aconteceu um acidente comigo aqui dentro do condomínio. Eu tava na depressão, eu tava muito forte. E eu tive um apagão. Apaguei, eu tava saindo da minha garagem. Quando eu passei do lugarzinho aqui dentro mesmo, quando eu tinha um pessoal trabalhando do lado e do nada, eu apaguei. Foi coisa assim de segundos. Aí o que aconteceu, gente? Eu derrubei eu bati em um carro dentro do condomínio. Tava devagar, né? Tava de segunda. Eu bati em um carro e eu derrubei 2 garagens. Aí vocês imaginam o prejuízo, né? Eu tive que pagar para reformar a garagem e eu tive que pagar para consertar o carro do cara. Então, assim, são coisas que a gente fala assim, ai, não é sério, é sério. É sério. Então, assim, quando eu não estou bem, eu não consigo dirigir para ir para a roça, igual eu ia na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, eu ia na segunda, e na segunda-feira eu não consegui sair porque eu não estava bem. Então, quando eu não estou bem, eu não gosto de dirigir, né? Então, eu preciso de dirigir, eu preciso de sair com o carro, então eu dependo dele para mim ir e vir, né? Então, assim, eu não gosto de dirigir por esse motivo. Quando eu bati nessas duas, que eu derrubei, né? A pilastra, né? Que caiu as telhas e quebrou e caiu em cima do carro do cara.
eu tava com as minhas duas mãos caídas assim para baixo e assim. Quando eu abri os olhos, eu tava vendo aquele desastre. E ali eu fiquei pior, porque eu me senti, me deu falta de ar, eu não sabia o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido, mas aconteceu. Então, assim, é coisa séria. Então, por isso eu pedi a Deus, orei a Deus, pedi que Deus tirasse pelo menos o remédio do dia. Eu consegui tirar o remédio do dia, então eu só tomo o remédio da noite, porque se eu não tomar o remédio da noite, eu não consigo dormir. Mas eu ainda, igual eu já sempre falo, eu bato nessa mesma tecla de eu vou conseguir ainda um dia tirar esse remédio da noite. Que é aquilo que eu falei. Nunca tive nada, não sinto dores, nada, mas o problema é aqui, ó. Na cabeça, entendeu? Então, assim, depois desse acontecido, eu não gosto de dirigir. Então, voltando ao assunto, tira esse negócio de tristeza, que eu não gosto de tristeza, não gosto de... Eu quero falar, conversar com vocês na boa. Então, eu preciso de trabalhar para juntar esse dinheirinho. Ah, sobre o assunto da telha e do carro do cara que eu tive que pagar, era um dinheiro que eu estava juntando, tá? Que passou dos 5 mil reais que eu tinha lá guardado. E eu tive que juntar mais e pagar o desastre que eu tinha causado. Então, é um dinheiro que eu tirei, que me deixou mais triste ainda, que quando você vai juntando um dinheirinho e você tem que tirar dele, aí pronto. Era um dinheirinho que eu estava juntando para pagar o pedreiro. E aí eu não tive mais o dinheiro para pagar o pedreiro. E aí, nesse caso, a gente já vem acontecendo muita coisa, mas vamos deixar para lá. Vamos continuar o assunto. Então é isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje contando para vocês, né, gente? Por que que eu não fui esses dias para a roça e quero ir, tô planejando ir, vai dar certo, né, gente? Já deu já, né? Vocês aí que creem em Deus, acreditam no Deus, né? Eu peço que vocês me ajudem em oração, né, em força, né, que eu possa conseguir fazer aquilo que tanto meu coração deseja, né? Que é aquela reforma lá da roça. E eu vou ter muita coisa legal para mostrar para vocês lá. Mesmo que eu não esteja ficando lá assim definitivo, mas eu quero pelo menos ir para lá no domingo de manhã e voltar na quarta-feira, enquanto eu estiver podendo, né, mexer lá. Tá bom, gente? É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando um pouquinho, falando, né? Falando um pouquinho para vocês do que está acontecendo e o que está para acontecer, o que está por vir, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, dá o seu joinha aí, tá? Curte aí, galera, curte aí. Compartilham. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Comenta, pode comentar, gente. Dá uma forcinha aí, que comentando também ajuda muito no engajamento do canal, tá bom? E ó, beijinho a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!